Obrigado aí, galera do louvor, gente fera, gente querida. Se você aí tem um dom, gosta de tocar algum instrumento, fique de olho, que de tempo em tempo nós temos esqueci o nome, como que a gente chama? Audição. Obrigado, Luiz. Nós temos a audição. No último final de semana desse mês de abril, nós teremos mais uma audição aqui do Louvor do MEP. Então você aí que arranha o violão, que arranha o violoncelo, que arranha o violino, que arranha a flauta transversal, amém? Tá? Você vem mostrar o teu talento, você que arranha a voz também, né, que canta lá no chuveiro. Eu quando era pequeno eu cantava no chuveiro, no 5º andar. Uma vizinha do 3º andar pediu para minha mãe para eu parar de cantar, que ela estava ficando muito incomodada com a minha voz bonita do jeito que é. Bom, abra aí a sua palavra viva, maravilhosa, no Evangelho de Lucas. Lucas 12. Vamos lá, se você trouxe a sua Bíblia impressa, sua Bíblia digital, levanta ela aí para a gente dar uma olhadinha. O que está acontecendo com esse povo? Levanta aí, vamos fazer rapidinho aqui. 58% só? E os outros 42%? Onde estão? 58,3%. A irmã levantou ali muito tarde. Obrigado, querido. Salvou um pouco. 58,3%. Traga a Bíblia, palavra de Deus viva, único livro capaz de transformar a sua vida, a sua realidade, a sua família, o seu bairro, a nossa nação. Amém? Não, muito fraco. Amém? Amém. Se você crê que a Bíblia transforma, você tem que falar com garra, com força. Então vamos lá, Lucas 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Se alguém puder, eu sempre esqueço de trazer uma aguinha. Se alguém puder trazer uma aguinha para mim, eu agradeço muito, de todo o meu coração. Lucas 12, diz assim. Vamos lá. Palavra de Deus. Versículo 1. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Até o versículo 10, perdão, não é até o 12. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar rapidinho. Eu quero muito que você escute a minha oração, e se você concorda com ela, diga amém, ok? Senhor, estamos aqui no culto. Se nós viemos aqui é porque nós temos a intenção de ouvir a sua palavra.
Dessa forma, a sua palavra transforma, a sua palavra é viva. Fala ao nosso coração essa noite, em nome de Jesus. Pai, usa a minha vida, mesmo sendo limitado e pecador, mas eu me coloco diante de Ti agora, Pai. Usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você concorda com essa oração de Deus falar contigo essa noite? Né? Fale aí no seu lugar. Amém. Amém e amém. Vamos fazer um acordo aqui de cavalheiros. Nós vamos passar meia hora, vocês prestando atenção em mim, eu concentrado e ligado para dar o meu melhor para vocês, né? E o Espírito Santo agindo através da minha vida. Mas para isso acontecer, nós precisamos aquietar o nosso coração um pouquinho. Então, parar de se mexer, parar de trocar de lugar, parar de conversar. Então, o grupo lá atrás, na penúltima fila, né? Vamos se aquietar um pouquinho. Isso, parar de conversar um pouquinho. Vamos lá, quantos que concordam da gente ter esse tempo de meia hora sem conversa? Levante sua mão. Legal, bacana. Tem alguém que não concorda, que quer conversar nessa meia hora? Pode levantar a mão, não tem problema, tá? Quase, hein, amiga? Foi coçar o cabelo, hein? Sapeca. Que bom, ninguém, né? Então, está todo mundo em acordo comum, um acordo de cavalheiros, que nós vamos nos respeitar nesses próximos 30 minutos. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração. Hoje, eu quero falar sobre hipocrisia. Fala para a pessoa do seu lado. Hipocrisia. Mas quando a gente fala sobre hipocrisia, normalmente você acha que é uma palavra dura, né? Nós lembramos os hipócritas lá no início do primeiro século, na época de Cristo, e os hipócritas eram pecadores e faziam tudo de errado, e pregavam uma coisa e faziam outra. Sim, esses são os hipócritas. Mas sabia que todos nós, às vezes, em muitos momentos, somos hipócritas também? Sempre que a gente fala sobre esse assunto, nós pensamos no outro. Hipocrisia. Aquela menina que senta no terceira fileira da minha sala é hipócrita. Meu pai, minha mãe, hipócritas. Mas e nós? Eu e você somos? Infelizmente nós somos sim. Faz parte do instinto do homem, do pecado natural, você enganar o outro para a sua sobrevivência, para o seu bel prazer. Isso é hipocrisia. É você enganar alguém, fazendo de conta que você é alguém, mas você não é. Os fariseus, por exemplo, eram chamados de hipócritas, porque eles pregavam a palavra, a lei, mas eles não viviam a lei. E eu quero essa noite conversar com você sobre isso, e juntos aqui, eu e você num bate-papo, a gente descobrir na nossa vida, em que áreas nós estamos sendo falsos, mentirosos, hipócritas, e como eu posso mudar isso em mim. Como essa mudança vai trazer só bênçãos para a sua vida. Olha só, o termo hipócrita, ele vem de uma palavra grega que significa um ator. Alguém que faz um papel. Então eu lembrei na nossa equipe dos adolescentes, né? Qual que é o melhor ator que eu tenho na nossa equipe? E eu lembrei do nosso pastor Tarek. Ele é um grande ator, né? Se nunca ninguém viu ele interpretando, ele é um baita ator. Então, eu encontrei um vídeo na internet, né, que mostra o Tarek interpretando uma música. Brincadeira, não é o Tarek não. Tá? É parecido. As pessoas dizem que o que eu acho parecido não tem nada a ver. Mas depois que você vê o vídeo, você vai me falar se é parecido com o Tarek ou não. E esse ator, então, modelo, ele interpreta várias pessoas, várias feições, várias emoções dentro dessa música, um clássico da música mundial. Então vamos ver, né, o nosso
interpretador ali. Muito bom! Não parece o Tarek? Parece, né? Eu ia ter enganado vocês direitinho. Bom, nesse vídeo, não vamos passar o outro, tá, galera? Só fica nesse, depois a gente manda o outro. Nesse vídeo você pode ver o que o ser humano é capaz. Nós podemos interpretar várias emoções, nós podemos falsificar, esconder o que nós estamos realmente sentindo. Talvez esse ator, né, na hora de fazer esse vídeo, ele estava triste, mas ele incorporou um personagem e ele então fez ali, né, interpretou. E às vezes nós somos assim na nossa vida, nós somos hipócritas. Olha só, eu não? Então tá. Quem aqui nunca foi para uma festa de família obrigado? Você estava odiando estar lá, mas você estava com um baita sorriso no rosto porque o teu pai ou tua mãe te obrigaram. Desculpa que levantou a mão, mas você estava sendo um hipócrita. Quem aqui nunca entrou no elevador, soltou um pum, só que você mora no 13, por exemplo, soltou o punzão lá, estava esperando, só para você curtir o cheiro. E no 12, já para e entra alguém, você faz aquela cara séria, mas está aquele cheiro agradável no elevador. Hipócrita. Mais hipócrita ainda se você falar sobre o cheiro, querer botar a culpa em alguém, tendo só você no elevador, né? Quem aqui estuda na escola, que tem, a porta tem um vidro assim, uma janelinha, né? E você está lá na aula de matemática e você começa a pegar borracha, sabe quando você vai esfregando na mesa e forma um monte de farelinho na borracha? Aí você pega aqueles farelinhos e joga na cabeça do cara da frente. Quem nunca fez isso? Mas sabe o que é pior? O pior é que enquanto você faz isso, o teu diretor está na janelinha olhando. E ele então abre a porta, olha para você e você faz aquela carinha de maroto que nada fez. Você está sendo hipócrita. E assim nós fazemos muitas e muitas vezes. Olha para a pessoa do seu lado e fala: você já foi um hipócrita. Tá? Não adianta dizer que não. Você já foi um hipócrita. Porém, às vezes essa hipocrisia, a hipocrisia que me preocupa em nosso meio, é principalmente em nossa área espiritual. Às vezes você passa a ideia para os outros de ser mais espiritual do que você é. Às vezes você passa a ideia para o seu pai, para sua mãe, para sua família, que você é muito feliz com Jesus e dentro da igreja, mas por dentro você está morrendo. Essa hipocrisia que me preocupa. E é sobre essa hipocrisia que Jesus está falando nesse texto. E do versículo 1 até o versículo 12, Jesus está falando aos discípulos. Pessoas que já conheciam a verdade. Pessoas que já conheciam a palavra. Mas por que então Jesus está querendo falar com eles sobre hipocrisia? Porque Jesus talvez olhou no coração deles e percebeu que eles estavam sendo falsos em algumas áreas de sua vida.
Talvez, a Bíblia diz que existia multidão de milhares de pessoas ali. Imagine você, multidão de milhares de pessoas querendo te tocar, querendo conversar contigo, te admirando, porque você está ao lado de Cristo. Isso mexe com o nosso ego. Talvez a gente se torne hipócrita querendo ser algo para agradar o outro, para se fazer diante do outro. E é por isso que essa noite eu quero compartilhar alguns cuidados que Jesus nos ensina para que não vivamos na falsidade. De que maneira então é possível guardar-se da hipocrisia? Primeiro, você tem que identificar na sua vida quais áreas você está vivendo essa mentira. É um processo de autoconhecimento. Olha só, o versículo 1 diz assim: nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos. É muito claro, esse texto, nesse versículo, Jesus está falando aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus conhecia o coração daqueles homens, e ele olha para eles e diz: cuidado com a hipocrisia. É a mesma coisa que Jesus chegar para mim, ele me conhece, ele sabe que o meu ponto fraco é a gula, é a compulsividade, compulsão por comida. Ele olhar para mim e falar: Lelo, cuida com a compulsão e com a gula. Ou Jesus olhar para você, você talvez tenha problema com orgulho, Jesus chegar e olhar para você com muito amor e carinho, mas falar: cuidado com orgulho. Se Jesus olhou para os seus discípulos e disse: tomem cuidado com a hipocrisia, é porque ele viu o início de uma falsidade no coração, talvez de um, de dois, enfim. Mas ele entendeu que ele precisava alertar aqueles homens. E essa noite, Deus quer alertar a minha vida e a sua vida. Se existe alguma área que você está vivendo uma mentira, que você está fingindo ser quem você não é, está na hora de mudar, está na hora de se libertar. Jesus estava alertando eles, assim como nos alerta hoje. E como ele alerta? Falando dos fariseus. Os fariseus falavam uma coisa, mas viviam outra coisa. E sabe, nós temos que tomar tanto cuidado com a hipocrisia e a mentira, porque vocês já viram um pão crescendo, a massa de um pão crescendo, com o efeito de um fermento? Já viram? Eu consegui um vídeo bem curto, talvez a gente passe 2 vezes aí, para você ver a ação do fermento na massa de um pão. Passa para nós aí, Thomas. Olha que interessante, olha só. Agora todo mundo fala: uou! De novo, para vocês não perderem nem um minuto, nem um segundo. Uou, fantástico, não? Fantástico. É assim que o fermento, o pecado age na nossa vida. Se você dá espaço para uma mentira, meu irmão, a mentira vai entrar, vai dominar o seu coração, vai crescer, inflar. E vai chegar uma hora que você nem sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Galera, se você tem dificuldades com mentira, comece a lutar com todas as suas forças. Jesus diz: o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Os fariseus deram um pequeno espaço para a hipocrisia, e a hipocrisia, assim como um fermento, tomou conta da vida deles. E eles falam uma coisa, mas vivem outra. E a hipocrisia tem sobre o ego o mesmo efeito, ela o faz inchar, logo o orgulho toma conta, o caráter começa a se deteriorar. Se você quer ficar longe da mentira e da hipocrisia, sabe a primeira coisa que você tem que fazer? Identificar quais áreas da sua vida
que você tem dificuldade, identificar quais áreas da sua vida que você tem vergonha e que você está mentindo ou omitindo para os outros. Se nem você entender, como os outros vão te ajudar? E para você entender, talvez, você tem que clamar ao Senhor Jesus e Ele vai te revelar. Uma vez que você começa a fingir, o processo é rápido e quanto mais esperamos, mais a situação piora. Algum de vocês já assistiu aquele filme que se chama brasileiro chamado Vips, com Wagner Moura? Não? Ninguém? Esse filme, Vips, ele é baseado na história do maior picareta do Brasil. É um rapaz, foi preso, ficou preso durante 5 anos, hoje está solto, mas que durante mais de 10 anos, ele aplicou vários e vários golpes. Ele enganou muita gente. Tá tudo bem aí, Tati? Piazada aí, tá conversando muito? Galera, vamos se aquietar um pouquinho aí? Gu, tranquilo? Então tá bom. Qualquer coisa, Natanzinho, Tarek, chega ali junto com eles, tá? Senta ali com eles. E esse cara se chama Marcelo Nascimento da Rocha. Pesquisa depois lá no YouTube para você ver. Um rapaz, né, que a partir dos seus 14, 15 anos, começou a viver mentiras. Olha só, além desse nome, Marcelo Nascimento da Rocha, ele teve mais de 16 identidades e outros nomes. 16. Já cumpriu mais de 5 anos de prisão, está solto e mora no Mato Grosso. Olha só pelo que ele já passou, pelo que ele fez, o que ele já enganou. Primeiro, ele dizia que era produtor do Faustão, tirava dinheiro das bandas, ficava com eles, os caras nunca mais apareciam Faustão em nenhum lugar. Ele conseguiu se passar por policial civil, com farda e tudo. Ele chegava na delegacia, ele nasceu em Maringá, e isso aconteceu no litoral. Ele chegou, se apresentou como policial, e depois de um tempo ele pagava, ele ia no mercado, fazia compras, dizia que era para pendurar na conta da delegacia. Ele fazia churrasco para os guardas, ganhava confiança, até que um dia ele foi chamado para uma emergência. Chamaram, todo efetivo, vem aqui para tal lugar, estamos precisando de ajuda. Os caras deram uma arma, uma carabina na mão dele. Ele foi lá, chegou, o policial perguntou, como é seu nome? Tal. Ele, não, eu conheço esse policial, por exemplo, João Francisco, eu conheço o João Francisco, não é você? Não, eu sou João Francisco. Aí o policial deu voz de prisão e prendeu ele na hora. Mas esse cara fugia da prisão, ele enganava, ele mentia. Ele se passou por fiscal da Receita Federal, ele se passou por olheiro da Seleção Brasileira de Futebol, chegou com uma malinha da CBF, entrou no interior do Paraná, entrava, se dizia olheiro, pagavam tudo para ele, pagavam hospedagem, comida, ele ficava lá assistindo os treinos, se dizia olheiro da seleção. Ele se passou, não sei se é da época de vocês, a banda Engenheiros do Havaí, ele se passou por guitarrista dos Engenheiros do Havaí. E por último, ele se passou como filho do dono da empresa aérea Gol. E chegou a sair até no Amaury Júnior, não sei se os adolescentes mais novos conhecem. Amaury Júnior é um apresentador de programa que entrevistava celebridades. E mostra no YouTube o Amaury Júnior entrevistando ele e dizendo, estamos aqui com o fulano, filho, e ele começa a falar sobre empresa, não, porque os nossos aviões e tal, a maior cara de pau. Esse é o maior picareta do Brasil. Mas sabe o que é engraçado? Para trazer a história dele um pouquinho para vocês, eu comecei a assistir alguns documentários, algumas entrevistas. E hoje, com 38 anos, numa entrevista ele conta as histórias, o que ele fez, mas chega uma hora que ele diz, uma hora a casa caiu.
Então ele está contando lá o que ele fez, como ele enganou, como ele falsificou. Mas chega um momento ele diz: uma hora a casa caiu. Então ele começa a contar outra história, que foi policial, que foi da Receita Federal. E chega uma hora ele diz: mas uma hora a casa caiu. Sabe por quê, gente? Porque a mentira, ela não se sustenta. Ela não se sustenta. E esse homem vivia com hipocrisias, com mentiras atrás de mentiras. E ele diz que isso afetou muito a vida dele hoje. Ele não viu o filho dele crescer, entre outras coisas. E a pergunta que eu faço para você e para mim essa noite é: onde a mentira tem afetado a sua vida? Talvez você esteja mentindo na tua escola, para os seus pais. Você tem mentido, sabe aonde? Nas suas provas. Cada vez que você cola, você está mentindo para você, para a escola e para os seus pais. E sabe o que vai acontecer? Quando eu tinha a idade de vocês, eu sempre pensava assim: tudo que eu aprendo hoje eu nunca mais vou usar. Eu digo o contrário: tudo que eu aprendi, hoje estou usando, e eu me arrependo de ter me esforçado muito mais. Aonde você está vivendo uma mentira? Talvez você está com uma dor tão profunda no seu coração, alguma coisa que te machucou tanto, mas você está sempre com um sorriso no rosto, mentindo para si mesmo, mentindo para o seu pai e para sua mãe, que te obrigam, talvez, até inconscientemente a ser perfeito. Então você não pode demonstrar dor, você não pode demonstrar que não está bem, e você está mentindo. Que área a mentira tem afetado a sua vida? Você que é líder, você que é servo de Deus, cuidado para que a mentira não mexa no teu orgulho. A mentira de achar que você é alguma coisa. Quando nós estamos aqui na frente, pastores e líderes, o diabo envia mentiras ao nosso coração dizendo: ah, você é bom. E constantemente nós temos que nos render diante do Senhor e falar: eu sou pó. Eu sou pó. Você que é líder de célula, você que é discipulador, às vezes quando você é muito novo e começa a liderar, começa a ter um lugar de destaque, aí a mentira, o diabo começa a jogar mentira e você começa a achar que é alguma coisa. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o seu orgulho. Olha só o que diz em Mateus 20, 25, 28. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Preste atenção. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não deixe o orgulho dominar o seu coração. Não deixe. Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês. A primeira, identifique a mentira na sua vida. Em que área você precisa mudar? Algum relacionamento, área emocional, na escola? Aonde? Segunda coisa, entenda que a hipocrisia não consegue sustentar. Foi o que a gente acabou de falar sobre a vida do Marcelo. Durante 10 anos ele construiu um império para ele. Ele se tornou muitas pessoas muito importantes. Mas a hipocrisia e a mentira, elas não conseguem se sustentar. Sabe por quê? Porque quando você conta a primeira mentira, para você manter a primeira mentira, você tem que fazer o quê? Você tem que contar a segunda mentira. Quando você conta a segunda mentira, você tem que contar uma terceira mentira para sustentar a primeira e a segunda. E assim vai. E sabe o que começa a acontecer?
Emocionalmente falando, a sua personalidade, às vezes, se torna doente, em casos até de uma doença psíquica, porque você não sabe mais se você vive uma verdade ou se você vive uma mentira. Você sai da realidade. A mentira não se sustenta. Olha só o que Jesus fala no versículo 2 e 3. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia. É o contraste que Jesus usa aqui: trevas e luz. E o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados das casas. Talvez, olha só que interessante o que Jesus pode ter entendido do coração dos apóstolos. Ali tinha uma multidão, ali tinha os fariseus. Os apóstolos eram também judeus, que estavam entendendo que Jesus Cristo era o Messias. Mas os fariseus olhavam para Jesus e falavam: não, ele não é o Messias. E os apóstolos ali vivendo, então, talvez eles não queriam aceitar e falar a verdade para os fariseus para não desagradá-los. Mas Jesus está falando, existe uma verdade, e essa verdade deve ser dita e revelada. A palavra que há na Bíblia deve ser dita e revelada. Eu não posso guardar isso só para mim. Eu não posso ser hipócrita e ter vergonha da palavra que transforma. Agora, hoje, na atualidade, talvez tenha um cara do teu lado, na tua escola, você está sendo um hipócrita, você está com vergonha de levar a palavra da salvação até ele. E sabe o que é pior? Talvez esse cara, essa menina, esse menino estejam sedentos da verdade. E eu acredito, a Bíblia não diz isso, mas eu acredito que talvez aqueles apóstolos estavam ali, e eles estavam preocupados, e Jesus era a verdade. Será que eles falavam sobre isso para algumas pessoas? E Jesus fala, que se nós não falarmos, até as pedras clamarão, que Ele é a verdade. Nós somos até, na verdade, egoístas, né? De guardar uma verdade tão preciosa só para nós. É muito engraçado como a hipocrisia funciona em nosso mundo. Nós temos dois caminhos. O primeiro é seguir alguém que nunca foi hipócrita, nunca. Que sempre pregou o que fez. Jesus, se você olhar nos evangelhos, ele está lá, ele prega o amor e ele cuida das pessoas. Jesus está lá, ele prega a libertação, cura, e ele está curando as pessoas. Jesus está lá, ele fala sobre as mulheres e ele liberta e cura e ajuda as mulheres numa sociedade tão fechada que era o judaísmo. Ou seja, cada palavra de Jesus é seguida de uma atitude. Mateus 7, 28 e 29 diz: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Aqui os mestres da lei representam aqueles que pregam uma coisa, mas vivem outra. Como eu posso pregar para o meu filho de 3 anos que tomar Coca-Cola não é saudável se eu me empanturro de Coca-Cola? Eu estou sendo hipócrita. E os mestres da lei falavam isso. Falavam sobre amar ao próximo, mas o próximo para eles não era ninguém. Então esse é um caminho para nós seguirmos. Seguimos o exemplo de alguém que nunca foi hipócrita, falso, mentiroso. Porém, nós podemos seguir outro caminho. O modelo da sociedade de hoje. E a nossa própria sociedade é hipócrita. Você quer entender
entender a nossa sociedade, é só você ir para a televisão. É só você ir para uma novela. Olha só, por exemplo, a Rede Globo. A Rede Globo passa tantas propagandas bonitas, falando sobre o valor da família, falando que agora existem vários tipos de família, não é só mais o pai e a mãe e os filhos, existem vários formatos, pode ser mãe e mãe, pode ser pai e pai. E a Rede Globo vai lá, passando esses valores. Família é importante. Agora vai assistir uma novela da Rede Globo. Você sabia que 80% das cenas de sexo nas novelas da Globo, 80% acontecem fora de um casamento? É o pai, o marido traindo com a vizinha, é o pai traindo com o vizinho, é a mãe traindo com sei lá o que. Vocês entenderam o que eu quis dizer? 80% das cenas de sexo acontecem numa situação fora do casamento. Como alguém pode pregar o valor da família e nas suas novelas pregar de uma forma ou de outra, colocar que é normal ter sexo fora do casamento? Para mim isso não tem nexo. Para mim isso não tem nexo. Hipocrisia é no carnaval você colocar um monte de propaganda para usar preservativo, para se cuidar. Enquanto isso, na malhação da vida, você prega que a noite mais importante da vida de um adolescente, de um jovem, é perder a sua virgindade. Não bate, para mim não bate. Para mim é uma sociedade hipócrita, falsa. Como nós podemos defender tanto, falar tanto, querer uma legislação que puna aqueles que dirigem bêbados, enquanto que 90% das nossas propagandas são de cerveja, bebida alcoólica? Vocês conseguem entender? Para mim, a mídia, a Globo, ela é hipócrita. Ela é falsa. Ela quer levar você a consumir e quer dizer que tem os seus valores. E quem nós estamos seguindo? Eu faço essa pergunta para mim: quem nós estamos seguindo? Nós estamos seguindo aquele que vive a verdade, aquele que prega a verdade, que pratica a verdade, ou nós estamos seguindo essa sociedade lixo? Eu tenho um amigo muito querido, um homem de Deus. Ele tem 4 filhos. A mais velha tem 12 anos. Eu acho que talvez seja 12 anos, 10, 7 e 4 anos os filhos dele. Enfim, são todos abaixo de 12 anos. E eu o conheci quando eu morava em Campo Largo e trabalhava lá. Esse homem, ele tinha um princípio e um valor na vida dele. Ele não tem até hoje televisão na casa dele. Não tem. E eu, impressionado, falei: não, mas ele já tinha a primeira filhinha. Não, mas tua filha, quando quiser assistir desenho, não, ela pode fazer outras coisas. E sabe o que é engraçado? É engraçado que você percebe a diferença naquelas crianças. São crianças extremamente inteligentes, todas falam português e inglês. Por quê? Porque não estão sendo bombardeadas por essa mídia, por essa sociedade falsa. Mas em Cristo nós encontramos a verdade. Eu fico imaginando aquelas pessoas ali, como diz em Mateus 7, 28, que nós lemos, as pessoas deviam ouvir a Cristo e falar: meu Deus, esse homem é diferente, esse homem tem alguma coisa, porque o que ele fala com autoridade, ele fala o que ele vive. Você está vivendo? Você está
falando? Não. Você está vivendo o que você prega? Eu amo a Cristo Jesus, Ele é soberano sobre a minha vida, Ele é tudo para mim. Isso é a sua fala, e a sua prática, e a minha prática. Estamos sendo hipócritas ou não? E não vamos só culpar a sociedade, não vamos só culpar os corruptos, nós somos hipócritas também. Nós pregamos uma coisa e fazemos outra. Um clássico exemplo: usar programas piratas. Eu sou uma pessoa correta, eu não faço nada de errado. E no teu computador, o Microsoft Office lá, Word e Excel. Eu vivia assim, sabe? Eu usava aquele, Deus me incomodava, e eu saía do Office e eu ia para o gratuito, me ajudem, gente. Não Linux, o que parece, Nossa, eu acho que eu estou muito velho. OpenOffice, obrigado, Edson. Ninguém conhece aqui o OpenOffice? Pô, então que bom, todo mundo tem comprado em seu computador, quem é mais humilde que nem eu, que tem Windows, não tem um Mac, né? Enfim, brincadeira. Mas, o OpenOffice, eu ia para o OpenOffice, usava lá, falava, agora, né, minha consciência está limpa e tal. Aí, ia para um computador que tinha o Office, abria o OpenOffice e às vezes, desconfigurava tudo. Aí eu voltava para o pirata. Até que um ano atrás eu falei, chega, cara, chega, Léo. Paguei lá, né, hoje eu tenho a nuvem lá, o OneDrive, eu pago por mês, e isso me dá acesso a todos os programas legais. Mas não adianta eu e você, esse exemplo talvez eu ajeitei, mas tem vários outros, que eu sou hipócrita, sou falso. Não adianta a gente só olhar para os nossos políticos, para os nossos líderes, e falar, se você não faz a diferença. Por exemplo, na tua escola não tem algumas regras? Você tem que mostrar a tua carteirinha ao entrar? Por que em casa você fala, nem vou levar a carteirinha, não precisa, eles deixam eu entrar mesmo assim? Se a instituição tem uma regra, é para ser cumprida. Por que você, diferentão, bonzão, não precisa cumprir a regra? Porque os outros não fazem, problema é deles. Você é diferente. Você tem um espírito íntegro dentro de você. Você segue aquele que sempre foi íntegro, que sempre viveu a verdade. Até quando vamos conseguir viver dessa forma? Até quando? E por último, o medo é a principal causa da nossa hipocrisia. Olha só como Jesus é maravilhoso. Ele chega no versículo 4 a 7 e diz assim para os apóstolos: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Só nesse texto Jesus fala do medo 5 vezes. E o medo é a principal característica para nós sermos falsos. Olha só, eu tenho medo do que o outro vai pensar de mim, então eu me torno uma pessoa que eu não sou, só para agradar o outro. E nós vivemos assim. Nós vivemos para agradar o outro e não agradar a Deus. E Deus está falando, não tema o outro, tema aquele que pode matar o corpo e pode lançar a alma no inferno. Que forte, né? Frase forte, mas Jesus, o que Ele quer nos ensinar aqui, é que quando temos medo do que os outros vão dizer de nós, nós vamos sempre impressioná-los a fim de obter a aprovação dos outros.
Se necessário, recorremos até a mentira para cumprir os nossos propósitos. A solução para a hipocrisia é deixar de lado o que os outros pensam de você e temer somente a Deus. Temer somente ao Senhor. Os homens podem matar o corpo, mas Deus tem poder para condenar a alma. Para terminar, se o Luiz puder ir subindo aqui, só o Luiz. Diante de toda esse texto, essas dicas de Jesus para nós, ele termina então lá no versículo 8 e 9 dizendo assim: eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Quando eu começo a ser autêntico, a revelar a minha verdadeira natureza em Cristo para os outros, Deus diz que Ele olha lá de cima, e quando nós reconhecemos Cristo abertamente em nossa vida, Jesus reconhece a nossa vida diante de Deus. Não importa se o nosso nome será reconhecido pelos homens aqui na terra, o mais importante é que Deus nos reconheça no céu. Faça essa pergunta para você essa noite. O que você tem buscado na sua vida? O reconhecimento dos homens ou o reconhecimento de Deus? Para quem você tem vivido hoje? Você tem vivido para agradar os outros ou você tem vivido para agradar a Deus? Eu luto todos os dias da minha vida para que eu agrade somente a Deus. Essa noite, eu quero te convidar a tomar uma decisão. A decisão de olhar dentro do seu coração e entender, olhar para algumas áreas da sua vida, onde você se envergonha, onde você não se sente capaz, onde você vive uma mentira, e no dia de hoje pegar essa área, entregar para Deus e dizer: chega, Senhor, chega, Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé, todo mundo, fique de pé nesse momento. Aquieta o seu coração ainda, aquieta o seu coração. O pessoal do louvor não precisa subir aqui. Aquieta o seu coração, feche os seus olhos. É momento de reflexão. É momento de entender, se eu creio em Deus, o que Ele está querendo falar para mim essa noite. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Ore a Deus. Ore ao Senhor. Sabe qual é a primeira hipocrisia que a gente tem que deixar de lado? É reconhecer que nós precisamos de ajuda. Preste atenção, olha para mim, olha para mim. Você essa noite, que viveu sempre achando que consegue tudo sozinho, a primeira mentira que Deus quer derrubar na sua vida é: você precisa de pessoas, você precisa de ajuda. A palavra de Deus diz em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Deus nos fez seres sociáveis, seres que precisamos ajuda dos outros. Essa é a primeira mentira que você precisa derrubar. E nós queremos te ajudar. Como igreja, nós queremos te ajudar. Reconheça se você está precisando de ajuda. Pare de mentir, pare de ser hipócrita. Reconheça: eu preciso de ajuda. Por que viver assim,
fingindo que nada está acontecendo, fingindo que você está bem. É o seu orgulho que não permite você enxergar que o seu coração está quebrado. Essa noite, vamos parar de viver algumas mentiras em nossa vida. Vamos reconhecer diante do Senhor que é Ele quem pode fazer infinitamente mais. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. É uma oração bem específica. Eu quero orar por você que essa noite reconhece que precisa de ajuda. Existe alguma área, existe algum pecado, existe alguma dor, existe alguma necessidade dentro de você e você diz: eu preciso de ajuda. E para mostrar para Deus que você quer quebrar o orgulho e reconhecer que precisa de ajuda, eu quero orar com você, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar junto com você, eu quero tocar na sua mão, eu quero te dar um abraço. Se você reconhece essa noite que você precisa de ajuda, vem aqui na frente. Nós vamos orar juntos. Tome essa atitude de humildade, atitude de reconhecer diante de Jesus: olha, eu não aguento mais, eu preciso de alguém do meu lado, eu preciso de algo que me faça mudar o meu caminho, que me ajude, algo sobrenatural. Lelo, eu já tentei de tudo aqui nesse mundo, já tentei de tudo, eu preciso de algo além. Se você precisa de algo além, sobrenatural, essa noite eu quero te convidar a crer, vir aqui na frente e entender que Cristo pode fazer o infinitamente além do que nós pedimos. Mas Ele precisa que você reconheça, que você venha, que você fale, diga: eu não quero mais ser um hipócrita. Fale na sua oração, aí no seu lugar agora, fale isso: Deus, chega de ser falso, chega de ser falso na minha família, chega de ser falso nos meus relacionamentos, chega de ser falso na igreja, chega de ser falso dentro da minha casa. Coloca agora diante do Senhor. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir você orando. A cura não está em mim, a cura não está na minha oração, a cura não está, o poder não está nas nossas mãos, o poder está aí. Você reconhecer o seu lugar, quebrantar o seu coração e declarar: eu sou pó, eu sou pequeno, eu preciso de algo sobrenatural, eu preciso de Deus. Fale na sua oração agora: eu preciso de Deus. Ore, abra sua boca e Deus te dará palavras. Deus te conduzirá a uma oração de entrega. Comece a clamar ao Senhor, comece a declarar a Ele: Senhor, nós somos pequenos demais, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos do Senhor, nós clamamos por Ti, Jesus. Oh Deus, quebranta o nosso coração essa noite, Pai. Quebranta o nosso coração essa noite. Oh Deus, oh Pai. Eu quero ser um lugar
onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o seu altar. Nós queremos ser, Senhor, eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Senhor, nós nos entregamos a Ti essa noite, Pai. Cada coração que está aqui quebrantado diante do Senhor, vem agora com o Teu poder, vem agora com a Tua graça. Tira o nosso orgulho, tira a mentira, Pai, e derrama, Senhor, derrama do Teu poder, derrama do Seu amor, transforma as nossas vidas, transforma os nossos corações essa noite. Eu não consigo abraçar todo mundo, Pai, mas em nome de Jesus, que cada um aqui se sinta abraçado por Ti, acolhido por Ti, amado por Ti. Escute, Deus te ama, Deus se preocupa com você. A palavra de Deus diz que mesmo que a sua mãe esqueceu de você, Deus nunca esquecerá, porque o seu nome está anotado na palma das suas mãos. Deus te ama. Você que nunca ouviu isso na sua vida, ouça hoje: Deus te ama. Você é amado, você é amada. Meninas, vocês são amadas. Vocês não precisam da aceitação de nenhum homem, nenhum menino. Não, vocês são amadas. Vocês são lindas. Vocês são preciosas diante de Deus. Deus tem muito, muito para fazer na vida de cada um aqui. Agora a decisão é sua. Você quer continuar ao lado de Jesus? Eu quero te fazer mais um convite essa noite. Sozinho não podemos, não conseguimos, somos falhos, mas eu quero te ajudar. Nós queremos te ajudar. A igreja quer andar contigo. Se você está sozinho, se você não tem ninguém com quem andar com você, se você quer encontrar um grupo de pessoas que te ajudem, te auxiliem, se você quer andar, estudar a Bíblia, conhecer a verdade do lado de alguém, eu gostaria de te convidar você a ficar de pé. Pode ficar de pé aqui na frente. Você que quer andar com alguém, aqui na igreja nós temos várias formas de andar junto com você, mas você tem que tomar a primeira decisão. Tem mais alguém que se sente sozinho, que chega aqui na igreja e se sente deslocado de tudo e de todos, que quer encontrar uma amizade verdadeira, alguém para andar junto? Fique de pé. Ou você também que está aí de pé nas cadeiras, vem aqui para frente. Tem alguém? Quando chega aqui, vê esse povo aqui, todo mundo, é muita gente, mas que nunca conseguiu se conectar com alguém. Levante a sua mão, não tenha vergonha. Ninguém? Tem alguém que gostaria de se conectar com uma célula, estudar a Bíblia com alguém, fazer devocional? Tem mais alguém? Não? Amém. Amém. Deus abençoe essas duas moças lindas ali, né? As meninas já chegam perto dela, convidem ela para a célula, tá bom, meninas? Vamos trazer esse povo para perto. Sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos nós não conseguimos. Fique de pé, vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele, porque Ele se manifestou aqui essa noite, porque Ele falou ao coração de muitos, porque Ele revelou a sua verdade. E depois vamos celebrar o Senhor. Você não precisa sentar,
Depois a galera do louvor vai tocar uma canção e nós vamos celebrar o Senhor. E você vai pular, você vai cantar, você vai declarar a verdade sobre a sua vida. Amém? Está fraco, amém? Amém. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor faz grandes coisas. Nós somos gratos a Ti porque somos Teus filhos e somos amados por Ti, Pai. Por isso, essa noite, transforma a realidade de cada um aqui. Não só daqueles que vieram aqui para frente, mas daqueles que entendem, que querem viver uma verdade plena em Ti. Abençoa cada vida aqui. Agora, na autoridade que há no nome de Jesus, se há algum jovem e adolescente que não consegue se entregar verdadeiramente ao Senhor, porque está preso a pecados, está preso a maldições, em nome de Jesus, com a autoridade que há no nome do Senhor, eu declaro agora a vitória do Senhor sobre a vida de cada um. Coloque a mão no seu peito e diga assim: eu declaro. Vamos lá, você consegue mais forte. Eu declaro a verdade de Jesus sobre a minha mente, sobre a minha vida e sobre o meu coração. Amém? Amém. Viva uma nova vida em Cristo Jesus.